Graça e paz, igreja. Grandioso é o nosso Deus, amém? Nós estamos na presença deste Deus esta manhã. Nós saímos de nossas casas, uma manhã fria, mas que os nossos corações sejam aquecidos pelo que Deus ele tem preparado para nós essa manhã. Se você ainda não fez, eu convido você a baixar sua cabeça. Nós vamos neste momento falar com Deus. Obrigado, Pai, pela noite de descanso. Obrigado porque a chuva tímida que cai é enviada, Pai, por Ti, ó Deus, pura e unicamente para nos abençoar, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, e nós oferecemos, Senhor, todo este momento que é o culto de adoração a Ti, ó Pai, como um sacrifício em Teu altar, ó Deus. E a nossa oração é para que o Senhor aceite, ó Pai, este culto, mesmo embora sejamos tão falhos, ó Deus, tenhamos tanto a consertar em nossas vidas, em um trabalho diário, Senhor, árduo, ó Pai, mas que sabemos que podemos contar sempre contigo, ó Pai, nesta tarefa, Deus. Então cuida de nós, ó Pai, aceita o nosso louvor esta manhã, qualquer palavra, qualquer nota, ó Pai, qualquer louvor, Senhor, seja tudo única e exclusivamente para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Daqui de cima fazemos um altar, Senhor, para Ti. Louvado seja o Seu santo nome, ó Deus. Amém, ó Pai. Pega o seu boletim. Vamos todos ler juntos aqui o versículo 14 do Salmo 27. Vamos todos. Diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino de número 9 do Inário para o Culto Cristão. Louvamos-te, ó Deus. Ainda em pé, nesse espírito de louvor e adoração. Se você ainda não teve o momento de fazer, aproveite que está friozinho, você vai dar alguns passos, já vai fazer um aquecimento aí, né? Pelo menos aeróbico. Dê um abraço no seu irmão, diga o quanto ele é importante. E vocês estão juntos aqui prestando um culto de louvor e adoração a Deus. Vamos declarar que estamos aqui única e exclusivamente para isso. Eis-me aqui outra vez,
Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Eu conversava com a minha querida, que eu chamo de avó, minha irmã Anzalina, um pouquinho antes do culto, e do quanto o homem tem pisado na bola ao longo do tempo, né? Isso a gente vê desde a criação de tudo, desde a queda do homem por conta do pecado, e às vezes por quanto de energia a gente tem gasto intercedendo para que Deus intervenha nos próprios erros dos seres humanos, né? Então parece que é uma roda, a gente como um ratinho fica correndo sem sair do lugar, a gente erra, tropeça, pede ajuda de Deus, mas obviamente Deus, em toda sua compaixão, com certeza Ele intervém. Mas é incrível ver também durante a história toda a intervenção divina, né? Então, que essa manhã ela possa ser de fato um divisor de águas para a gente, assim. Mesmo com isso em mente, o nosso coração quebrantado aqui, mesmo sabendo que ainda hoje certamente a gente vai falhar e falhar bastante, que a gente pode contar com um Deus que Ele é misericordioso, mas sem nunca esquecer que Ele também é um Deus justo, que julga, um Deus que muitas vezes pode sim pesar a mão, permitir que caiamos, mas de fato não adianta nada se a gente cair e não aprender com isso nunca. Possamos engrandecer de fato esse Deus, aprender a confiar nele, saber que Ele intervém na hora certa, no seu tempo, não no nosso. Amém.
Vamos lá? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja o seu santo nome, Pai. Obrigado, que mesmo em cada uma das vezes que nós caímos, ó Pai, o Senhor está à disposição, Senhor, pronto para nos ajudar, ó Pai. Mas que isso não se torne algo cômodo para nós, ó Deus. Não deixe que isso conforme o nosso coração, ó Pai, que a cada queda, Senhor, possamos entender que a cada pecado que fazemos, Senhor, de alguma forma, ó Pai, pregamos, Senhor, novamente, Senhor, na cruz, ó Pai, e não damos valor ao devido sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor, nos remindo, ó Pai, nos comprando, Senhor, do mundo, ó Pai, nos resgatando das garras do pecado e do mal, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, possamos entender que o Senhor, além de amor, é um Deus de justiça também, que possamos temer a Ti, ó Pai, temer a Tua mão também, Senhor, a mesma que está pronta a ajudar, mas está pronta a julgar também, ó Pai. Possamos entender isso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, colocamos os nossos corações esta manhã no Teu altar, esta nossa oração, ó Pai, nosso louvor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. A igreja pode se sentar. Ontem nós tivemos duas programações muito importantes. Os nossos adolescentes se reuniram e com os seus líderes, o Klaus, a Mônia, o Rogério e a Camila, foram passear num parque com algumas atividades. E eu cheguei à noite em casa e perguntei para Ellen assim: Ellen, foi bom? Foi legal? Pai, foi muito bom. O que vocês fizeram? A gente rolou na grama. Uma coisa tão simples, né? Mas parece que é tão difícil para as nossas crianças ter essa oportunidade. E uma coisa que, dentre todas as coisas que eu tenho certeza que foram boas, que foram importantes, uma das coisas muito boas é que ela rolou na grama lá com os outros adolescentes, fortalecendo esses laços, né? Crescendo juntos, tendo esse prazer, essa alegria.
Fiquei muito contente com isso. E os jovens foram para Atibaia, foram ter instruções de voo livre. Ninguém voou ainda, mas já tiveram as primeiras instruções. Subiram lá na Pedra Grande para visualizar o pessoal saindo de lá, como é a saída. De manhã vimos o pouso dos que já são habilitados para isso. Mas tivemos a oportunidade também de ir na casa do irmão Celso Bonatti. Almoçamos lá, um churrasquinho preparado. Estava tudo muito bem organizado, foi muito bom, muito especial. Tivemos ali a palavra do Hudson, e junto com ele estava a sua família, o Gerson, a Maritza, as meninas. Então foi um tempo muito especial que Deus deu para a gente ali. Enquanto o Hudson falava e eu ouvia a sua palavra, falando sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, baseado lá em Romanos capítulo 1, e ele falava como o homem deixou de olhar para as coisas que Deus fez, e a gente ali olhando aquela serra maravilhosa lá em Atibaia, vendo o vento passando e levando as pessoas para voarem nos seus paragliders, e vendo toda essa natureza, essa criação magnífica de Deus, aquilo realmente tinha tudo a ver com aquele lugar, e aquela palavra foi muito boa no nosso coração. Mas enquanto ele falava, eu estava sentado junto com todos, assim, a gente fez tipo de uma roda, né? Embaixo de uma árvore. E eu estava olhando assim, fiquei olhando para cima, porque ele estava falando da natureza, e eu fiquei olhando para o céu, para aquelas nuvens, poucas nuvens que estavam ali, um sol bem quente, ardente, aquela sombra boa embaixo da árvore. Eu olhei que as folhas eram bem fininhas, não era uma árvore com folhas grandes, eram umas folhas compridas, bem fininhas. E a gente estava embaixo daquela árvore, e apesar das folhas serem bem fininhas, a sombra estava muito boa, porque tinham vários galhos, então formava aquela sombra boa, e eu sentado ali na cadeira. Mas bem acima de mim havia um galho partido, quebrado, e ele ficou pendurado. E eu olhei, ele ficava bem na minha direção, e as folhas estavam secas. E aquele pedacinho de galho era a única parte que destoava de toda aquela árvore frondosa, verde, bonita, agradável, recebendo o sol em cima, fazendo a sombra embaixo para a gente, aquele pedacinho de galho seco bem em cima de mim. Aquilo ficou me incomodando, deu uma vontade de falar assim: Hudson, espera um pouquinho, ir lá, tirar aquele pedacinho de galho e falar: pronto, agora pode continuar, né? E pensando nisso, então, me veio à mente o texto de João capítulo 15, eu queria ler com você e estudar então esse texto hoje, baseado nisso que ficou me incomodando tanto, assim, aquele galho seco, aquele pedacinho de galho seco, com as folhas ressequidas já, perdidas, e eu querendo tirar, aquilo me incomodando, porque estava uma árvore tão bonita, mas aquele galho seco estava incomodando. E me veio à mente então esse texto de João 15. Vamos ler juntos até o versículo 8. Diz assim então: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sexta-feira estivemos em Guarulhos, na rua Cavadas 128. Eu não conhecia essa rua, não tinha nem ideia de onde era, mas descobri que é perto de um hospital chamado Stella Maris, ali em Guarulhos. E nós fomos lá na inauguração da Cristolândia Criança. O nome Cristolândia é muito sugestivo, e apesar de algumas pessoas não entenderem o propósito disso, a ideia é que em meio às cracolândias, o lugar onde domina e governa o crack e a decadência humana, a perdição humana, onde nós vemos as pessoas perdidas, desorientadas, sem rumo, sem destino.
nós vemos ali uma luz surgindo, que é o que nós chamamos hoje de Cristolândia, um lugar onde as pessoas podem encontrar Cristo, a luz, a vida, o caminho e a esperança. E lá em Guarulhos houve um pedido do juiz da vara infantil, Dr. Iberê, e ele escreveu uma carta para a Convenção Batista Brasileira. Nessa carta ele pediu ajuda, e ele, conhecendo o trabalho das Cristolândias, ele falou assim: por favor, cuidem das nossas crianças com o trabalho que vocês fazem. Essa carta foi lida lá na convenção, em Gramado, para todos os que estavam ali, que a gente chama de convencionais, que estavam participando da convenção, e foi colocado o desafio de fazermos alguma coisa. Então houve uma aceitação de todos aqueles batistas que representavam os batistas brasileiros, e aí eles aceitaram esse desafio. E na sexta-feira, então, nós inauguramos a primeira Cristolândia Criança. Quando falo inauguramos, falamos de nós, os batistas. Há um trabalho da Junta de Missões Nacionais, junto com outras organizações dos batistas, empenho de algumas pessoas, mas de uma forma mais direta. Mas então houve uma grande cerimônia de inauguração desse trabalho. Esse trabalho tem a intenção de cuidar das crianças, ainda que a gente não possa abrigá-las. A gente não pode tirá-las da rua e colocá-las dentro e dizer: agora vocês vão morar aqui. Mas a gente pode recebê-las durante o dia, cuidar delas, ensiná-las, orientá-las, fazer com que elas experimentem o amor de Cristo, experimentem o convívio na família e possam voltar com uma sementinha nos seus corações, para que aquilo possa crescer e frutificar. Quando eu penso no que está sendo tentado ali na Cristolândia Crianças, é um projeto novo, não tem nada parecido entre os batistas, pelo menos, e entre outras organizações eu não achei alguma coisa muito próxima do que eles pretendem fazer. Então, quando eles estão tentando fazer isso e aprendendo durante o trabalho mesmo, a gente percebe que eles estão tentando dar vida novamente a galinhos secos e quebrados. São muitas vezes crianças, adolescentes, que nós olhamos para eles e dizemos: não tem mais o que fazer. Nós já desistimos e já olhamos de lado para que eles não interfiram na nossa vida. Nós dizemos que nós não podemos fazer mais nada por eles. E isso é uma verdade quando nós olhamos sozinhos. O que eu poderia fazer por eles? O que cada um de nós poderia fazer por eles? Mas quando juntamos forças, juntamos as nossas capacidades, qualificações, recursos, e juntamos tudo isso dentro da ideia de apresentar para eles uma salvação espiritual, e não apenas física, química ou social e emocional, mas apresentamos uma salvação espiritual. Então aí sim é possível chegarmos em uma restauração. Olhando para esse texto de João 15, eu estou olhando para essas crianças e vendo a esperança, vendo um caminho lá na frente para a vida delas. Estou vendo que é possível. O texto começa com uma frase muito importante, usada por Deus no Antigo Testamento, como Deus que faria toda a diferença. O povo de Israel estava escravo no Egito. Quantos anos aquelas pessoas estavam ali? Quantas crianças nasceram naquela condição de escravos? Eu não sei se você consegue imaginar uma pessoa vivendo naquela condição. E imaginando isso, você consegue também imaginar que ela consiga ver a esperança? O que ela via lá na frente? Será que ela conseguia pensar no futuro? Olha, nós estamos escravos aqui, mas daqui a alguns anos nós vamos sair daqui. Parece que essa não é uma realidade. Parece que a realidade é: olha, nós estamos escravos aqui e vamos ser escravos até que todos morram. Essa é mais uma realidade. Talvez pouquíssimas pessoas conseguissem enxergar alguma coisa diferente disso. E quando Moisés vai até o faraó e fala assim: olha, você precisa libertar o povo. Você tem que libertar o povo. Você vai ter que deixá-lo sair para adorar a Deus. E ele pergunta: que Deus é esse? Quem está mandando fazer isso? E a resposta de Moisés é: o Eu Sou. O Eu Sou mandou libertar o povo. E agora, o próprio Jesus se apresenta: eu sou.
Eu sou a videira. Eu sou aquele que pode trazer também libertação, que pode trazer um vínculo diferente, que pode tirar da situação de desgraça, onde realmente não há graça, não há esperança, não há vida, e trazer para uma opção de reino, de vida, de luz, de cuidado e também de amor. É tão impressionante como Deus faz as coisas. Cristo é apresentado como uma videira. O eu sou, que apresenta-se como uma videira. Alguém onde a gente pode se ligar, e ele vai dizer: vocês são os ramos, e vocês podem se ligar a mim. Eu não estou distante, não sou impossível de ser alcançado, não estou fechado, mas você pode se ligar a mim. E quando você se ligar a mim, então aquele fluido que passa por dentro do tronco, que é Cristo, a videira, vai chegar até você e haverá vida. A gente sabe bem como funciona, mas você tem um galho ligado na árvore, ele vai crescendo, mas o dia que você desliga ele, pronto, ele morre. É bem simples assim, e você precisa ter os galhos ligados ao tronco. Você corta as flores, coloca elas nos vasos e põe bastante água, corta a pontinha dela embaixo para que ela continue recebendo aquele líquido, e ela dura alguns dias. Algumas duram só algumas horas, algumas conseguem sobreviver um tempinho maior, mas uma hora elas vão morrer mesmo, porque estão desligadas do tronco principal. E Jesus está dizendo: então você não pode permanecer desligado, você precisa ficar ligado a mim, porque eu sou a videira. E Jesus já havia dito: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E Jesus vai colocando eu sou, e várias vezes ele se apresenta assim, para que a gente se lembre bem que ele não é apenas uma das opções que existe, mas ele é a única opção que existe. Quando nós pensamos e olhamos para essas crianças nessa condição, às vezes olhamos adultos nessa condição, vemos algo quase impossível. É difícil, irmãos. Temos pessoas que se dedicam, falam: eu serei voluntário, eu cuidarei disso. É difícil. São poucas pessoas que têm condições e que precisam de mais condições psicológicas, emocionais e capacitações para cuidar disso. Parece que nós olhamos e falamos assim: não há saída. Quem já passou por algum problema maior, foi sequestrado ou foi assaltado por uma dessas crianças, porque hoje, apesar de chamarmos de crianças, elas já são grandes e têm atitudes muito violentas. Algumas delas sequestram, assaltam, matam. Então, quem já sofreu essa violência por si mesmo ou na sua família, vai procurar ainda mais se afastar. É natural que isso aconteça. Um grupo muito menor de pessoas que passaram por isso vão se voluntariar para cuidar dessas crianças. Mas quando a gente olha para Jesus, o eu sou, o que ele é então, o que ele pode fazer, então nós olhamos que há esperança. A gente não pode olhar excluindo o que Jesus é capaz de fazer. A gente não pode olhar para o tamanho do problema e dizer: nós não somos capazes, mas precisamos lembrar que somos ferramentas na mão de Cristo para alcançar essas crianças e fazer a diferença. Quando eu olho aquele projeto Cristolândia Crianças, vejo que ele é parte de um todo que existe no meio batista, de grandes trabalhos importantíssimos que nós fazemos. Mas penso que é uma parte muito especial que nos comove bastante, por olharmos um futuro muito escuro para essas crianças. Algumas delas muito pequenas, completamente irresponsáveis, completamente dependentes, e elas estão dependendo dos traficantes, do tráfico, da violência e de sobreviverem a tudo aquilo que está em volta delas. E elas estão sendo muito fortes de conseguirem fazer, e elas não aprenderam e não souberam fazer outra coisa a não ser aquilo que elas fazem. Elas precisam de uma outra opção e elas vão aprender lá. Ainda que seja a primeira parte do projeto, e depois haverá outras partes para chegarmos até esse abrigo para as crianças, esse local de uma aprendizagem com mais tempo, com mais profundidade, um abrigo que chegue até famílias mesmo, onde a gente possa tratar também as famílias das crianças. Essa primeira parte do projeto já é algo ousado, bastante grande.
Mas eu queria que você pensasse que da mesma maneira que nos constrange essa situação de olharmos as crianças, que ao mesmo tempo que nós queremos afastar-nos daquilo que elas promovem, nós gostaríamos de tê-las por perto e dizer: você pode ter um futuro melhor, e gostaríamos de investir nelas para que elas mudassem e para que elas fossem transformadas e se tornassem como as crianças que nós convivemos, que as amamos e que gostamos de ver as coisas que elas fazem. Ao mesmo tempo que isso acontece e nós sentimos esses sentimentos, acredito eu que dá para a gente ter uma ideia do que Deus sente com relação ao nosso pecado. Que Deus quer que nós nos aproximemos dele, mas o nosso pecado nos mantém afastado de Deus. Por isso, Jesus está dizendo: vocês precisam estar em mim, porque haverá um fluido dentro de vocês, pelo menos na questão biológica, haverá um fluido dentro de vocês que lhe dará vida, e esse fluido fará com que você produza fruto. Quando pensamos nisso, pensamos na pessoa do Espírito Santo, que aí na realidade, não biologicamente falando, mas na pessoa do Espírito Santo, não é um fluido, óbvio, mas ele é aquela seiva que sai de dentro de Cristo e chega até as nossas vidas, permite que produzamos fruto. Quando não estamos ligados a Cristo, não há essa seiva, não há esse fluido, então obviamente, nossa vida não haverá o Espírito de Deus. Quando estamos ligados a Cristo, então nós somos um ramo que produz fruto. E mesmo assim, podemos precisar de algumas podas. Podemos precisar de que Deus trabalhe de algumas maneiras. E você vai achar estranho quando Deus está trabalhando na sua vida, e Ele está te podando de um lado, podando do outro, e você fala: mas Deus, eu estava tão feliz, porque aquela partezinha de mim estava crescendo e estava evoluindo, e eu estava gostando tanto, e as pessoas estavam vendo, admirando, e Deus vai lá e corta aquela parte da sua vida, e você fica bravo com Deus. Mas quando Deus faz isso, é porque Ele quer que você produza mais fruto. Por isso nós podamos as árvores. Por isso o texto diz que Deus vai fazer a mesma coisa. Mas é diferente do ramo que não está ligado a Ele. Porque o ramo que não está ligado a Ele é aquele ramo seco, que está na árvore e você olha e fala: mas ele não está ligado. Dá para perceber, não flui mais a seiva por dentro daquele ramo, ele está seco. E incomoda a gente olhar aquela árvore verde, deslumbrante, e um ramo seco jogado ali no meio. Então, o texto diz que o lavrador vai pacientemente até essa videira, tira aquele galho seco e põe fora, para depois ser lançado no fogo para ser queimado. Isso é algo pesado da gente olhar, que a gente não gostaria de imaginar dessa maneira. Por isso nós corremos para os nossos familiares, amigos, dizemos para eles: você precisa estar ligado a Cristo, não deixe de estar ligado a Cristo, não fuja disso, nunca permaneça longe de Cristo. E por isso o pastor da igreja continua dizendo sempre: estejamos ligados a Cristo. Cuidado, não seja um galho quebrado, que está quase morrendo, que as folhas já começaram a secar, que naquele galho não tem mais nenhum fruto. Permaneça ligado a Cristo, deixa o lavrador consertar a sua vida. Deixa o lavrador podar as partes da sua vida que não são boas, que não interessam para Ele, que Ele conhece bem. Não reclame dessas perdas, não murmure, não brigue com Deus. Permita que Ele limpe você completamente, conserte a parte que está quebrada, e que essa seiva flua lá pela sua vida completamente, e que ali haja muitos frutos. Eu entendo que há muitas pessoas que não conseguem experimentar esse Espírito de Deus, não conseguem experimentar essa vida completa com Cristo Jesus. Elas estão, às vezes, até no meio da árvore. Lembro que uma outra vez que nós fomos lá na casa do irmão Celso Bonatti, eu cheguei lá e eles falaram: essa aqui é uma árvore de lixia. Estava cheio de lixias, eu achei fantástico. Eu nunca tinha visto uma árvore de lixia. Eu comprava na feira, mas não tinha visto a árvore de lixia. Que coisa bonita. E eu comecei a olhar que tinha alguma coisa estranha. E aí eu fui lá de mais de perto. Na verdade, a árvore não tinha lixias ainda, mas o Derek tinha comprado na feira e colocado os raminhos de lixia na árvore para a gente pensar que era da própria árvore. Ele fez uma brincadeira e a gente riu muito disso. Ficou muito engraçado, aquele monte de raminhos de lixia na árvore, de longe parecia que era da árvore, mas não era. E eu fiquei pensando que se passasse algum tempo, todos aqueles ramos, aquelas lixias, elas iam secar rapidamente e não ia ter ligação, não ia produzir outra.
porque elas não estavam ligadas ao tronco. Ao mesmo tempo, irmãos, lembrei de uma situação que está descrita lá no livro de Números, no capítulo 17, quando um pouquinho antes, no 16 ainda, os filhos de Coré começam a reclamar da liderança que Deus tinha colocado. Mas isso está errado, eles não concordam com isso. E aí Deus castiga os filhos de Coré e o povo todo está em dúvida ainda. E Deus fala para pegar varas secas, 12 varas, e na vara que representava a tribo de Levi, escrever o nome de Arão e deixar lá na tenda. E quando foi no dia seguinte que eles voltaram lá, aquela vara onde estava o nome de Arão tinha florescido, tinha dado ramos, florescido, gomos de frutos e tinha dado frutas maduras. Aí você diz e fala assim: como pode isso? Essa é uma restauração que Deus pode fazer. Mas Deus não quer fazer isso hoje como Ele fez naquela época, em que varas separadas funcionam e dão fruto, porque Cristo ainda não tinha se revelado. Agora que Cristo está revelado, e não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, Ele diz que esse poder de Deus se manifestará aos que estiverem ligados a Cristo Jesus. Quando eu olho essa situação da vara de Arão florescendo e dando frutos, eu lembro que o poder de Deus, em primeiro lugar, lembro que o poder de Deus se manifesta da maneira que a gente não pensa. É surpreendente. A gente acha que não pode ter vida mais naquele lugar, mas Deus pode restaurar a vida. Então, nunca ache que é impossível. Quando olhamos para a videira que é Cristo Jesus, a seiva que é o Espírito de Deus, fluindo de Jesus Cristo para alcançar os ramos, lembre-se que nada é impossível, que a vida pode voltar. Jó capítulo 14, lembra bem que a planta, ao cheiro da água, ela já floresce de novo. É fantástica a planta. Só com o cheiro da água ela já começa a brotar novamente. Nós entendemos hoje cientificamente que o vapor da água chega e já produz o seu efeito. E nós sentimos que a água está chegando. Ela nem chegou ainda, a gente só sente o cheiro e a flor já começa a brotar novamente. Mas ao mesmo tempo, entendo que quando Deus mostrou isso lá com Arão, com aquela situação toda que estava acontecendo, o que Deus estava mostrando é o seguinte: vocês não podem ficar fora da minha autoridade. Não adianta sermos hoje varas desligadas umas das outras, desligadas de Cristo, dizendo: vou fazer do meu jeito, vou funcionar do meu jeito, vou fazer escolhas minhas, sou eu que vou escolher para mim como eu quero viver. Mas Deus está dizendo: vocês precisam estar ligados a mim. O versículo 6 nos lembra: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas o 7 explica bem: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que uma promessa tão radical assim? Você pode pedir o que você quiser. Eu achei estranho. E se as pessoas pedirem alguma coisa contra mim, por exemplo? E Deus se alegraria de eu pedir alguma coisa contra as outras pessoas? Irmãos, é simples. Quando estamos ligados a Cristo, os nossos pensamentos não são carnais. Eles não têm essas maneiras que as pessoas olham as coisas. Nós vamos receber de Deus o seu Espírito, a sua seiva, é isso que vai fluir em nós. As coisas que vamos pedir são as mesmas coisas que interessam a Deus. Os nossos planos vão ser os mesmos planos de Deus. E nós podemos usar isso como uma autoridade de Deus, porque o versículo 8 completa que assim Deus será glorificado. E nós daremos muito fruto, porque Deus vai fazer essa seiva fluir sobre nós, e o fruto aparecerá, e Deus será glorificado. No final de todas as coisas, percebemos que ao olhar aquela árvore verde, linda, com os seus frutos, aquilo alegra o nosso coração, mas aquilo glorifica a Deus. Esse é o final de todas as coisas, Deus ser glorificado. Quando Deus chegou diante do faraó, Ele queria libertar o povo, mas Ele não queria apenas assim: olha, que morra o faraó, que percam todos os líderes, que o povo não sabe o que fazer, aí eu tiro o meu povo e levo ele embora. Mas Deus quis dizer assim: eu vou mostrar para todos esses, tanto os egípcios quanto os hebreus, de que há um Deus, e esse Deus sou eu. Da mesma forma hoje, vivendo com Cristo Jesus,
As pessoas vão ver, não é possível dar o mesmo fruto. Elas não conseguem chegar no mesmo lugar. Somente aqueles que estão ligados a Cristo Jesus podem dar o fruto. E elas vão dizer: que árvore maravilhosa, que fruto é esse? E elas vão olhar e vão identificar: ali está, é uma árvore de Cristo. Não há outra árvore que dê o mesmo fruto. Ninguém pode ter um fruto como esse se não estiver ligado à mesma árvore. Assim Deus vai ser glorificado. E as pessoas vão ver que não existe outra razão a não ser viver para a glória de Deus. E que quando esse lavrador vier e podar você, você vai ser muito abençoado. Entenda que algumas perdas que nós sofremos, elas na verdade não são ruins. Lembro que eu senti muito quando completei, não lembro ao certo, mas 13, 14 anos, mas lembro que o sentimento era muito ruim, porque meus amigos não queriam mais brincar com algumas brincadeiras que eu gostava ainda, e eles cresceram, e eu ainda não tinha crescido mesmo que eles, e eu queria brincar com eles algumas coisas, e eles não queriam mais. Eles já estavam pensando em outras coisas. Eu senti muito aquela perda, mas eu havia crescido. Isso não era ruim, era bom, tinha uma nova fase a ser vivida. Então há muitas perdas que realmente são boas para nós, mas nós só enxergamos depois. Então que Cristo possa continuar trabalhando na sua vida, mas que você esteja ligado a Cristo Jesus, irmãos. Deixe o lavrador podar a sua vida. Não deixe nunca se conforme com folhas secas, com falta de fruto na sua vida. Nunca se conforme com isso, porque significa que a seiva que vem de Cristo Jesus não está passando em você. Se liga a Cristo Jesus, olhe os frutos, olhe o que tem sido gerado em você, veja que tem que sair frutos de Cristo da sua vida. E olhando isso, você vai ficar muito contente. E você vai ver as pessoas olhando para essa árvore que é Cristo, e olhar os ramos, e vai olhar para você e dizer: que árvore linda, que coisa boa. E ele vai ser abençoado com o fruto que você pode oferecer para ele. Deus te abençoe, Deus te use, que você confie no Senhor, continue investindo na sua vida, nesse amor a Deus, nessa ligação com Cristo Jesus. E que quando você olhar galhos secos, talvez olhando as crianças, talvez olhando a sua própria vida, olhando pessoas que você conhece, que você ama, ou que você nunca viu na vida, e naquela primeira vez você começa a julgar e dizer: não há mais esperança. Lembre-se de Cristo Jesus, a videira verdadeira, o eu sou, que pode restaurar a vida, e que pode ligar esse ramo a si mesmo, e pode produzir ainda muito fruto. Que Deus seja glorificado por isso. Vamos orar, irmãos. Nesta oração quero apresentar os pedidos, as intercessões. Vou pedir que aqueles que têm o seu pedido, aqueles que precisam apresentar ao Senhor a sua vida ou a vida de alguém, fiquem em pé aí no seu lugar mesmo, nós vamos orar. Quero apresentar nessa oração em especial a vida da Alessandra. A Alessandra é filha da irmã Helena, que está ali com a gente. E a Alessandra passou por uma cirurgia, mas ainda não está bem. Ela precisa de muitos cuidados. Eu vou pedir para você lembrar durante a semana da Alessandra e também da vida da irmã Helena. Em setembro ela vai fazer 80 anos, mas está aqui firme e forte, vencendo as lutas, pedindo oração pela sua filha. Vamos orar por ela, por todas as vidas por quem já temos orado. E vamos orar pela família da irmã Nalva. A irmã Nalva perdeu o seu pai. Eu recebi a notícia no sábado. Passei o dia inteiro lá com o pessoal. Meu celular com pouca bateria. A gente naquela correria. Não consegui falar com eles. Pretendo falar com eles hoje. Mas vamos orar por esta família. Pedir que Deus cuide da vida deles. Traga conforto ao coração. Lembro da Gabriela conversando comigo e dizendo: pastor, eu falei isso para o meu avô, eu falei aquilo, o que mais que você acha que eu devo falar? E sei que ela testemunhou para o seu avô, apresentou Cristo Jesus para ele. Tenho convicção de que isso foi muito importante, foi muito especial. Vamos agradecer pelas nossas famílias. Maio é mês da família, então eu vou pedir que você continue orando pela sua família, pensando em planos de investimento. Invista na sua família, ore por ela, trabalhe pela sua família. Oremos. Senhor, como é bom confiar no Senhor. Como é bom, ó Deus, olhar para essas figuras que a Tua Palavra apresenta, mostrando que quando nós olhamos e pensamos que não há mais vida, não há mais esperança, não tem mais chances, o Senhor mostra que não depende da situação, mas depende do Senhor. É o Senhor que pode levantar. A vida veio de Cristo Jesus, que Ele é Salvador para as vidas.
que Ele restaura e tira do inferno e traz para o reino da sua luz. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. Muitos de nós têm visto verdadeiros milagres, algumas esperanças que não foram perdidas, mas ao contrário, foram tratadas pelo Senhor, e o Senhor honrou, e o Senhor trouxe alegria. Lembra, Deus, do testemunho que a Carol contou, por quantos anos orando pelo seu Sander, nos seus últimos dias de vida. Então, ainda houve restauração, houve uma ligação com Cristo Jesus, e eu agradeço muito ao Senhor por isso. Assim nós acreditamos também, ó Deus, que o vovô da Gabi, o pai da Emanalva, também teve a oportunidade, ó Deus, de encontrar-se com Cristo Jesus, de ligar-se a Cristo e de receber a vida e o Espírito do Senhor. Uma aliança com Cristo, ó Deus, para toda a eternidade. Nós queremos dizer, ó Deus, que também queremos isso para as nossas vidas e para a nossa família. Uma ligação com o Senhor, que restaure vidas. Nós não queremos ser olhados para o Senhor como a sociedade tem olhado para essas crianças que tornaram-se dependentes das drogas e que vivem do tráfico. Queremos pedir que haja restauração tanto para as nossas vidas quanto para a nossa família, e queremos pedir restauração para essas crianças também. Que juntemos forças da nossa igreja, da nossa família, dos batistas do Brasil, da sociedade, e tragamos uma solução que venha do Senhor, com inteligência, com sabedoria, com recursos, mas principalmente com o poder libertador do Senhor, com a intervenção de Cristo Jesus nessas vidas. Ó Deus, é esse mesmo poder também que pedimos ao Senhor, que alcance a vida da Alessandra, que alcance a vida da irmã Helena, da Rose Brancaglione, de tantas vidas, ó Deus, que precisam do Senhor, que estão em dificuldades, que pedem ao Senhor. Ó Deus, eu tenho orado por algumas vidas que precisam de emprego também, confirmações, condições de sustentar a sua família, e passam por tempos difíceis. Nós queremos crer, ó Deus, que é um tempo de podas, que o Senhor tem tirado algumas coisas para que possam agora produzir mais fruto. Nós queremos acreditar, ó Deus, que seja o que for, o Senhor está no controle de todas as coisas, e queremos pedir que ninguém seja abandonado por Ti, mas seja cuidado pelo Senhor, tratado por Ti. Abençoa essas vidas, nós esperamos no Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa esperança no Senhor. Recebe também, ó Deus, o nosso desejo de investir na nossa família. Ó Deus, olha para cada coração, para cada uma das vidas aqui, que nós todos sejamos tocados pelo Espírito do Senhor, para investirmos na nossa família, com palavras de amor, com atitudes de amor, com intervenções que mostrem e provem que nós realmente estamos interessados, que queremos o bem e o melhor. Usa as nossas vidas, usa as nossas experiências com o Senhor, usa o amor do Senhor sobre nós para abençoarmos a nossa família. Assim, ó Deus, trata as nossas vidas e recebe o nosso culto, a nossa gratidão ao Senhor. Nós apresentamos as vidas a Ti, a nossa esperança ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Pega o seu boletim novamente, por favor. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler todos então. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Amém. Com o hino de número 338, mesmo assentados mesmo, vamos louvar ao Senhor. É o momento em que poderemos dedicar aqui nossas vidas, nossos dízimos e ofertas. É o momento da Igreja Batista Ebenezer. Se você, porventura, nos visita essa manhã, fique à vontade.
receba aqui o Ticiano, por favor, que ora a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram levantadas. Pai querido, como é bom estar em Tua casa, Pai, nesse dia tão chuvoso, dia tão friozinho, que a gente pode estar aqui acolhido, os irmãos todos juntos, Pai. Graças te damos por estarmos aqui e podemos Te louvar com nossos hinos, louvores, com a mensagem e com nossas ofertas também, Pai. Te pedimos pelo restante desse dia, Pai, pelo culto da noite, Senhor, pelas mensagens que vão acontecer à noite, pelo todo o decorrer desse dia, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Aqui as apresentações musicais ou não de algumas famílias de nossa igreja. Tivemos algumas gratas surpresas aqui. Nessa manhã a gente vai ter a apresentação então das famílias Gensiv, Barberã, Talão e Castro. Então, com a palavra. Bom dia, irmãos. A família Castro, que seria, o Alexandre e a Érica que estariam conosco, eles não puderam estar, então nós 4 aqui que vamos tentar fazer a nossa parte e louvar ao Senhor. Mas eu queria deixar um versículo até em cima daquilo que o pastor estava nos trazendo de mensagem, da importância que nós temos de ser realmente galhos, ou no caso de sermos plantas, ou frutíferos, que está lá em Atos, no capítulo 16, quando Paulo fala com o centurião, ele e Silas. Respondeu ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então essa é a importância da gente, toda a oportunidade que tivermos, de realmente levarmos a mensagem. E a gente vê que o centurião ele já começou a praticar a questão de ser o frutífero. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Então nós vemos que ele já, assim que recebeu a mensagem, ele já convidou todos da sua casa para ouvir também a mensagem. Então essa é uma importância muito grande, de termos a salvação quando nós praticamos realmente aquilo que Deus nos deixou. E que as nossas vidas possam ser realmente frutíferas, para que as pessoas possam ver em nós Cristo. E a gente possa pregar Cristo. E entender que a nossa parte é falar do amor de Deus, levar a mensagem de Deus ao coração das pessoas. E a salvação, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar. Um simples Jesus te ama, todo dia, que se nós tivéssemos a oportunidade de falar, eu acredito que Deus vai trabalhar, simplesmente com essa mensagem, porque essa mensagem é uma semente, e quem vai fazer essa semente crescer é Cristo Jesus. Então que possamos começar a praticar, e eu e a minha casa servindo ao Senhor. Vamos repetir todos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento,
Amém. Deus abençoe. Antes de encerrarmos então nosso culto, só um aviso especial, que teremos hoje aqui às 5h30, 17h30, aqui ao lado na capelinha, uma palavra do Fabiano e da Andréia. Eles trarão aqui uma mensagem, alguma reflexão sobre o tema estresse familiar. Pouco comum hoje, né? Nos nossos dias, infelizmente. Então não percam e anotem aí na agenda, na parte de dentro do nosso boletim, tem toda uma programação nesse mês de junho também, sobre as outras palestras aí. Convido então o pastor Wagner, que fará a oração final. Logo após teremos o pós-lúdio e a abertura do EBD. Senhor, graças te damos pelo teu amor sobre as nossas vidas. Que as nossas famílias continuem afirmando isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor intervenha, que o Senhor continue amando, derramando o teu Espírito sobre nós. Que assim seja este amor do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor receba o nosso trabalho, nosso investimento na nossa família também como uma dedicação a Ti. Que o Senhor seja assim dignificado, honrado, louvado, porque nós queremos com tudo isso viver plenamente o amor do Senhor e fazer com que as pessoas também experimentem esse mesmo amor que vem de Ti, para as nossas vidas e para as nossas famílias. Abençoa o Teu povo, continua tratando as necessidades, os sonhos que estão em cada um desses corações. Recebe a nossa alegria diante do Senhor. Oramos gratos a Ti e confiantes em nome de Jesus. Amém, Senhor.